Preciso te revelar algo extraordinariamente importante, enviado do céu para você, que vai acontecer hoje. Deus está mandando eu te dizer que nos próximos 7 minutos, algo inexplicável e admirável acontecerá com você. Em menos de 4 minutos, os sinais já começarão a se manifestar. Por isso, preste muita atenção, não pule nenhum minuto desse vídeo, pois é Deus quem falará com você, e Ele pede muito para que você assista até o final. Por favor, eu imploro, não ignore o que Deus tem reservado para sua vida, para você não se arrepender depois. É algo extraordinário e só seu. Deus deseja te dar a bênção que você tanto precisa agora mesmo. Por esse motivo, você deve ouvir até o final com muita atenção. É muito importante, vai acontecer hoje em menos de 1 hora. Quando a graça chegar, eu peço que você não fale para ninguém. Mantenha sigilo até que esteja tudo pronto, porque, como nós sabemos, é no silêncio que podemos sentir e presenciar verdadeiramente o fazer de Deus em nossas vidas. Não se esqueça de sempre que você ouvir a palavra receba, ou uma palavra que você sentir que foi direcionada a você, imediatamente comente: eu recebo, para que a graça já venha fazendo parte de sua vida. Querido irmão, querida irmã, eu estou aqui hoje para te falar de algo que talvez ninguém nunca tenha te dito dessa forma. E por favor, não leia isso como mais uma mensagem qualquer. Senta aí, respira, esvazia a mente, porque o que eu vou te dizer agora pode mudar o jeito como você vê sua vida, suas lutas e até o silêncio de Deus. Sim, é isso mesmo que você leu. O silêncio dele. Você já se perguntou por que tantas portas se fecharam bem quando você achou que era sua hora? Já se perguntou por que você orou com fé, acreditou, jejuou, chorou e mesmo assim veio um não? Ou pior, veio o silêncio? Eu sei, isso machuca, dá raiva às vezes, dá vontade de parar de orar, de se afastar, de pensar que talvez Deus nem esteja mais ouvindo. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha enxergado. O que você chama de porta fechada pode ter sido a mão de Deus te protegendo de um precipício. O que você chama de atraso pode ter sido Deus te livrando de um caminho que te destruiria lá na frente. É forte, né? Mas é real. Sabe aquela madrugada em que você chorou de soluçar e ninguém viu? Aquela sensação de estar sozinho mesmo cercado de gente? Aquela fase em que você pensou em desistir de tudo, até da vida? Então, ali, naquele momento mais escuro da tua alma, Deus estava ali, calado mas presente, quieto mas cuidando. Porque tem momentos em que Ele silencia para trabalhar no invisível. Porque se Ele falasse, talvez você não entenderia. Se Ele te explicasse, talvez você fugiria. Mas Ele ficou ali, firme, te segurando sem você perceber. E agora olha para trás, olha com sinceridade. Quantas vezes parecia que tudo ia ruir, que o chão ia sumir dos teus pés, que você não ia suportar mais um dia, mas você suportou. Tá aqui, tá lendo isso, tá respirando, tá com o coração batendo, mesmo remendado, mesmo cansado. Você sobreviveu a coisas que muita gente nem imagina. E isso, meu irmão, minha irmã, isso é Deus. Ele te guardou quando você nem queria mais ser guardado. Te levantou quando você achou que não tinha mais força para nada. E o mais lindo, Ele não desistiu de você, nem nos teus piores dias, nem quando você errou, nem quando você se afastou. Ele continuou ali, esperando a hora certa para te mostrar o propósito de tudo isso. Porque sim, tem propósito. Não foi à toa aquela amizade que acabou, aquele emprego que não deu certo, aquela mudança de cidade que parecia um erro, nem aquela oração que não foi atendida do jeito que você queria. Deus não brinca com dor, Ele não desperdiça sofrimento, Ele transforma, Ele molda, Ele prepara. E às vezes, o que você chama de perda, Deus chama de livramento. Eu sei que a caminhada é pesada, eu sei que tem dias em que tudo que a gente quer é uma resposta, um sinal, vai dar certo vindo do céu. Mas sabe o que eu aprendi? Que Deus nem sempre
sempre responde com palavras, às vezes ele responde com paz, com aquele alívio que você sente do nada, com aquele abraço inesperado, com aquele louvor que começa a tocar justo quando você mais precisa, com aquela pessoa que aparece e diz exatamente o que você estava precisando ouvir. Receba essa verdade. Não é hora de parar, não é hora de abaixar a cabeça, não é hora de jogar tudo para o alto, porque o que vem depois da luta é sempre maior do que você imagina. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e sua manhã está chegando. Pode não parecer, pode parecer que o céu está fechado, mas Deus está preparando a virada, uma virada tão linda que vai fazer sentido de tudo que doeu. Eu vejo um tempo novo chegando para você, tempo de restauração, de cura, de recomeço, de novas portas, portas que ninguém vai poder fechar, gente que te abandonou vai ver Deus te honrando, situações que pareciam impossíveis vão se destravar, porque quando Deus decide agir, nada pode impedir. Mas antes disso tudo acontecer, você precisa confiar. Confia, mesmo quando doer. Confia, mesmo quando parecer que nada está mudando. Confia, mesmo quando todo mundo disser que não tem mais jeito. Porque quem tem a última palavra não é o diagnóstico, não é o banco, não é a tua mente cansada. A última palavra é de Deus. E Ele está dizendo agora, ainda não acabou, eu estou no controle. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Não solta esse vídeo agora por nada, porque o que eu tenho para te falar aqui pode de verdade mudar completamente a forma como você enxerga tudo que você está vivendo. A vida, a fé, a espera, o sofrimento, a salvação, tudo. Sabe por quê? Porque a palavra que Deus colocou no meu coração hoje tem peso. Peso de verdade, peso de glória. Não é daquelas palavras que você ouve e esquece, é daquelas que gruda no peito, que mexe por dentro, que vira chave. E para começar, eu já quero ler com você um versículo que tem poder para virar tua visão de cabeça para baixo, ou melhor, para o lugar certo. Romanos 5,15. Presta atenção nisso. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Você entendeu isso? Eu vou desenhar com palavras aqui para não deixar passar. Quando Adão pecou, o mundo inteiro foi afetado. Uma ofensa só e milhões sofreram as consequências. Mas quando Jesus foi até a cruz e entregou o sangue por mim e por você, a graça dele se espalhou com ainda mais poder. Ou seja, o que Jesus fez supera, engole, anula e transforma tudo que o inimigo tentou fazer contigo até hoje. E não importa o quanto tentaram te marcar com rejeição, culpa, vergonha, trauma, erro, a graça é maior. O dom gratuito que Deus te deu em Jesus é mais forte do que qualquer buraco que o pecado cavou na tua alma. Só que sabe qual é o problema? Tem muita gente que até acredita em Deus, mas continua vivendo como se a ofensa fosse maior do que o dom, como se o erro tivesse mais peso do que o perdão, como se o trauma fosse mais real do que a cura. E aí, irmão e irmã, a pessoa vai se arrastando pela vida, vai acordando com aquele peso invisível nas costas, sorrindo por fora, mas com o coração apertado por dentro, e nem sempre conta para alguém. Às vezes finge que tá tudo bem, vai vivendo, trabalhando, indo para a igreja até, mas lá no fundo sabe que não tá curado, não tá liberto de verdade. E é aí que entra o segundo versículo que Deus me deu hoje. Salmo 3, versículo 3. Davi escreveu isso num momento de fuga.
Ele estava sendo perseguido pelo próprio filho. Olha o nível da dor, mas olha o que ele disse: mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Irmão, irmã, Davi estava no chão, sendo humilhado, rejeitado, ameaçado, e mesmo assim ele diz: tu és o que exalta a minha cabeça. Você entende o que isso significa? É Deus pegando a tua cabeça que estava abaixada, humilhada, cheia de vergonha, e levantando com as próprias mãos. É Deus te lembrando: ei, não abaixa a cabeça. Eu sou tua glória, eu sou teu escudo, eu sou quem te sustenta. Porque o inimigo até tenta fazer você andar de cabeça baixa, preso ao que viveu, ao que perdeu, ao que não deu certo. Mas Deus vem e muda a postura. Ele ergue a cabeça de quem Ele ama. Ele tira da lama e coloca no lugar de honra. Ele transforma cinzas em beleza. Sabe aquela sensação de que você nunca vai ser bom o suficiente? Que por mais que tente, sempre vai ter algo em você que te prende ao passado? Isso é mentira do diabo, porque quando Jesus entrou na tua história, Ele não entrou para pintar uma parte da parede. Ele entrou para fazer tudo novo. Ele entrou para restaurar por inteiro. O dom gratuito dele, que é graça, não vem só para te perdoar. Vem para te levantar, vem para te curar, vem para te transformar e principalmente para te usar. É isso mesmo que você ouviu. Deus ainda quer te usar, mesmo com tua bagagem. Mesmo com teus erros, mesmo com teus pensamentos tortos de vez em quando, mesmo com as marcas que você carrega. Porque Ele não está procurando gente perfeita, Ele está procurando corações dispostos. E se o teu coração ainda bate mais forte quando você ouve a voz dEle, se ainda tem um restinho de fé aí dentro, então é com você que Ele quer contar. E olha, eu não estou aqui só para te motivar, não. Estou aqui para liberar uma palavra profética sobre tua vida. O tempo da acusação está acabando. O tempo da culpa está caindo por terra. O tempo de andar cabisbaixo está sendo enterrado hoje. Porque o Espírito Santo está te lembrando de algo que o inferno tentou fazer você esquecer. Você é filho. E quem é filho tem herança. Quem é filho tem acesso. Quem é filho não vive mendigando amor. Vive com a cabeça erguida, porque sabe de quem é. Mas calma. Talvez você esteja pensando aí: mas se Deus me ama tanto assim, por que eu ainda estou sofrendo tanto? Por que parece que a minha vida não vai para frente? Eu vou te dizer com toda sinceridade. Porque muitas vezes a gente sabe da verdade, mas não vive por ela. A gente crê na graça, mas continua se alimentando da culpa. A gente lê sobre liberdade, mas vive como prisioneiro. Deixa eu te fazer um desafio agora. Larga esse costume de se sabotar. Para de ficar dizendo que não merece, que não consegue, que nunca vai sair dessa. Porque essa voz aí dentro não é Deus. Deus não fala assim com os filhos. Ele corrige. Simulation, mas com amor. Ele chama para perto, ele não empurra para longe. A graça dele te convida para caminhar leve, não para viver preso num ciclo de autodestruição. E olha, eu sei que tem gente que vai ouvir isso e pensar: ah, mas comigo é diferente. Não é. O poder da cruz é suficiente para qualquer um. Não existe caso perdido quando Jesus entra. A mesma graça que alcançou o ladrão na cruz, que alcançou Paulo no caminho de Damasco, que alcançou a mulher adúltera jogada no chão, é a graça que está disponível para você agora. E ela não chega com peso, ela chega com alívio, com perdão, com consolo, com força para você recomeçar de verdade. Marcos 10, 45. Jesus solta uma frase que carrega o peso da cruz e o alívio da salvação, tudo ao mesmo tempo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lê de novo isso aí. O próprio Jesus, Rei dos Reis, o Filho de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, dizendo que não veio para ser servido. Veio para servir e mais para dar a vida. Não foi só um gesto bonito, foi entrega, foi sangue, foi sacrifício, foi amor puro, sem interesse, sem troca. E isso já muda tudo. Muda a forma como a gente se relaciona com Ele, porque tem gente que só busca Jesus para ser servido, para pedir bênção,
para receber milagre, para ter a vida resolvida. Mas Jesus está dizendo: ei, o meu modelo é outro, eu vim para servir. E se ele, sendo quem é, escolheu o caminho do serviço, como é que a gente acha que vai viver uma vida com Deus sem se doar, sem se entregar, sem sair da zona de conforto? O Evangelho nunca foi sobre conforto, foi sempre sobre transformação. E transformação dói, incomoda, exige atitude. E aí, para completar, Deus me levou de volta lá para o Salmo 3. Imagina essa cena comigo. Davi, rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, está sendo perseguido pelo próprio filho. Absalão se levanta, arma um golpe, vira o povo contra ele. Davi precisa fugir da cidade onde ele governava. E não foge num carro de guerra, não. Ele sai a pé, cabeça baixa, descalço, gente cuspindo, xingando. E no meio desse caos, Davi escreve: mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. É ou não é para arrepiar? Porque Davi podia ter afundado na vergonha, podia ter gritado revoltado: Deus, eu te servi tanto e olha o que está acontecendo comigo. Mas não, ele olha para o céu e diz: tu és o que exalta a minha cabeça. Ou seja, Senhor, mesmo humilhado, eu sei que é o Senhor quem me sustenta, é o Senhor quem me honra, é o Senhor quem me justifica. Isso é fé de verdade, é fé no meio da crise, é fé quando tudo está desmoronando. Agora eu quero trazer isso para a tua vida. Talvez você está passando por um momento parecido, talvez foi traído por quem menos esperava, talvez colocaram teu nome na lama, talvez se afastou da igreja, dos amigos, até de Deus, e aí se sente sujo, indigno, com vergonha de voltar. Mas escuta, Jesus não se escandaliza com tua dor. Ele não virou o rosto quando você caiu. Ele ainda está aí, esperando o teu olhar, esperando o teu coração se quebrantar de novo, esperando você dizer: Senhor, me ajuda a voltar. E se esse é o teu caso, não deixa para depois, não enrola mais. Porque quanto mais você demora, mais o inimigo se aproveita. Ele vai tentando te convencer de que você não tem mais conserto, de que já é tarde demais, de que Deus já desistiu de você. Mentira, tudo mentira. A verdade é que Jesus ainda está de braços abertos. Ele ainda serve a tua vida com graça, com amor, com misericórdia. Mas você precisa dar um passo. E sabe qual é um desses passos? Voltar a orar com sinceridade. Não é oração decorada, não é fala bonita, é abrir o coração como se estivesse falando com um amigo. Porque é isso que ele quer, relacionamento. Sabe aquela oração engasgada, que vem com lágrimas, com suspiro, com desabafo? É essa é a que move o céu. Deus não quer aparência de fé, Ele quer verdade, quer teu coração do jeito que ele está agora, cansado, confuso, machucado, mas entregue. E outra coisa, e aqui eu vou ser bem direto, volta para a igreja, é isso mesmo, igreja. Sim, eu sei que tem gente que decepciona, que erra, que fala mal, que julga, mas olha aqui, isso não muda o fato de que Deus age no meio da comunhão. Deus cura no abraço do irmão, Deus fala no meio do louvor, Deus se manifesta quando o povo dele se junta, não se isola, não se afasta. Porque o lobo só ataca a ovelha que se desgarra, e você sabe disso. Deus não te criou para caminhar sozinho, Ele te criou para viver em família espiritual. E talvez você diga: mas eu fui ferido dentro da igreja. Eu entendo, isso dói. Talvez foi alguém em quem você confiava, um líder, um irmão, alguém que você admirava. E de repente, aquela ferida esfriou tua fé, te afastou, te deixou com um vazio que nem missa online preenche mais. Mas escuta, quem te feriu não representa o coração de Deus. Não confunda o erro do homem com o caráter do Pai. Pessoas falham, sim, mas Jesus continua o mesmo. E o lugar de cura continua sendo na presença dele. Por mais que tenha doído, por mais que você tenha fechado o coração,
Deus ainda quer te curar aí mesmo, onde essa dor ficou enterrada. Ele não quer que você viva desconfiado de tudo, com medo de se aproximar de novo. Ele quer te restaurar por completo, cicatrizar essas feridas e te ensinar a confiar de novo, a amar de novo, a servir de novo com alegria, sem peso. Porque você não foi chamado para andar sozinho. Você foi chamado para viver em comunhão, para crescer com outros, para dividir o fardo e multiplicar a graça. A igreja não é um lugar perfeito, mas é um lugar onde pessoas imperfeitas são transformadas por um Deus perfeito, e você faz parte disso. Deus ainda te quer no corpo, ainda te quer ativo, ainda te quer de pé. Provérbios 10, versículo 12 diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Sabe o que isso significa na prática? Que o ódio sempre vai gerar confusão, sempre vai causar briga, sempre vai colocar um contra o outro. E olha ao redor, olha como o mundo tá. Gente se matando por opinião, por política, por inveja, por orgulho. Lares se destruindo por mágoa. Amizades se perdendo por ofensa mal resolvida. Casamentos afundando por falta de perdão. E tudo isso começa com o quê? Com o ódio que, quando não é tratado, vira contenda. Mas o amor... o amor é diferente. O amor não acende o fogo, ele apaga. O amor não grita, ele escuta. O amor não aponta o erro do outro para machucar. Ele cobre, ele acolhe, ele levanta. E é esse tipo de amor que vem de Deus. Um amor que não ignora o pecado, mas que ama apesar dele. Um amor que não permite que a gente continue na lama, mas que estende a mão para puxar de volta. A verdade é que tem muita gente hoje que se diz cheia de fé, mas anda com o coração cheio de rancor. Muita Bíblia na boca, mas mágoa no peito. Fala de perdão no púlpito, mas não consegue perdoar nem dentro de casa. E isso, meu irmão, minha irmã, é veneno. Isso bloqueia a bênção. Isso impede o fluir de Deus. E aí entra Gálatas 6, 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Essa palavra é direta, não tem entrelinha. O que você planta mais cedo ou mais tarde vai voltar para você. Plantou mentira, vai colher desconfiança. Plantou fofoca, vai colher divisão. Plantou inveja, vai colher frustração. Mas se você plantou amor, vai colher paz. Se você plantou verdade, vai colher confiança. Se você plantou fé, vai colher milagre. Só que tem gente que está vivendo uma colheita amarga e ainda culpa Deus. Diz: por que minha vida não vai para frente? Mas não percebe que vive semeando palavras negativas, vive julgando os outros, vive alimentando o próprio orgulho. Está colhendo o que plantou. E Deus está dizendo: filho, filha, acorda, você quer mudança? Começa mudando a semente. E é aqui que o negócio começa a pegar de verdade, porque a caminhada com Deus exige decisão. Não é só emoção de missa, arrepio no louvor e versículo no status. É renúncia, é escolha diária. E é exatamente sobre isso que Jesus fala lá em Mateus 7, versículos 13 e 14. Olha só: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Vou te dizer com todas as letras: viver de qualquer jeito é fácil, seguir a multidão é fácil, fazer o que todo mundo faz é fácil, mas fácil não significa certo. O caminho largo agrada à carne, ele ilude, ele seduz, mas no fim leva para a perdição. Agora, a porta estreita, essa exige posicionamento, exige coragem para nadar contra a corrente, para dizer não quando todo mundo diz sim, para se calar quando você tem 1000 motivos para responder, para perdoar quando o coração ainda sangra, para amar quando o outro não merece, para continuar crendo quando tudo parece perdido. E sabe o que mais me toca nessa passagem? É que Jesus deixa claro: são poucos os que a encontram. Poucos. Isso corta o coração, porque mostra que nem todos que falam Senhor, Senhor vão entrar no reino. Nem todos que levantam a mão no missa estão dispostos a passar pela porta estreita.
Mas você pode ser um desses poucos, se escolher caminhar com sinceridade, se decidir plantar o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, se optar pelo amor quando o mundo oferece ódio, se assumir uma vida de verdade com Deus. Então hoje, deixa Deus mexer nesse solo. Deixa Ele arar esse coração, perdoa, libera, se reconcilia, pede perdão, confessa o que está escondido. Toma uma atitude concreta, vai atrás daquela pessoa, se conserta com quem você cortou o laço por bobagem, porque o céu se abre sobre quem escolhe a verdade. Escolhe essa porta, escolhe esse caminho, escolhe ser dos poucos. Que o Espírito Santo te dê coragem para limpar o coração, sabedoria para semear o certo e força para passar pela porta estreita, porque do outro lado dela tem vida. Tem paz, tem propósito e tem um Deus de braços abertos esperando você chegar. Amém. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance. Clique agora no link azul no comentário fixado e inicie sua jornada de transformação com o devocional. Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar. Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sino das notificações. Fazendo isso, você será avisado exclusivamente em seu celular sempre que uma mensagem nova de Deus surgir. Nesse momento aparece um vídeo na tela. Ele é como um cadeado que se abre, trazendo paz, prosperidade e harmonia para a sua vida. Toque nele.